Veja no ICL Notícias, segunda edição. Marçal cai da cadeira. Tudo sobre a queda do coach nas pesquisas depois de levar cadeirada de Datena. Não, Datena. Vai. Não. Drible no bloqueio. Rede X de Musk faz atualização tecnológica e muitos usuários conseguem acessar a plataforma mesmo bloqueada pelo STF. Guerra eletrônica. Um dia depois de pagers explodirem, novos ataques contra walkie-talkies usados pelo Hezbollah deixam mortos e feridos no Líbano. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e na POC TV no Rio Grande do Sul. Chega mais com a gente que já vamos começar falando de pesquisa eleitoral pós-cadeirada. Tem muita coisa para a gente discutir essa noite. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Boa noite. Viana. A vida depois da cadeirada. A vida depois da cadeirada e a pesquisa eleitoral também, né, Rodrigo? E há o Twitter voltando a funcionar no Brasil. Eu mesmo fiz um teste aqui. Postei e saiu. Será que o Xandão vai me processar? Ah, o Xandão vai perdoar você, mas teste, cuidado Xandão. na próxima. Foi um teste só. É bom avisar? É bom avisar. Já tô avisando. Foi um teste, mas aproveitei e postei a queda do Marçal na pesquisa no Twitter. Usei o Twitter para postar a queda do... Muito boa. Só Pablo deu uma Marçal. olhadinha lá, continua Eu dei só uma olhada. aquele terreno pantanoso de sempre. Sabe que eu não voltei, gente? Eu botei só o olho ali pra ver ali meu casebre que tá lá. tô muito tranquila, Depois né? eu Não houve volto. nenhuma invasão da sua... Nada. Estou muito tranquila na rede alternativa, nem entrei. Também mais cedo eu tinha tentado, não consegui. Falei, quer saber? Eu consegui agora no fim Não da tenho tarde. nenhuma vontade também de voltar, viu? Porque Agora tá chique a nossa audiência hoje, né? Acabei de encontrar um amigo em San José, da Califórnia. Olha Emanuel só. Costa, aqui comunicando que tá Ele também é ligado. internacional. Tem muita gente de outros países que manda mensagem pra gente aqui, Chico Sá. Muito bom. E a primeira pesquisa, a gente vai entrar nos detalhes dela com o Rodrigo a partir de agora, mas já dá para dizer que Marçal oscilou para baixo. Já dá para dizer com toda certeza, Gabi. Vou trazer alguns números aqui. Daqui a pouco também nós vamos falar, olha, informações que chegam de Israel, do Oriente Médio, dando conta de que Israel movimenta as tropas em direção ao Líbano. Hoje foi mais um dia de explosões no Líbano, provocadas certamente pelo serviço de inteligência. A gente pode dizer ações terroristas do Estado de Israel contra os libaneses, e foi o prelúdio do que parece ser uma ofensiva israelense agora ao norte, portanto contra o Hezbollah no Líbano. Vamos falar já disso com a presença da Heloísa Vilela. Daqui a pouco também, quem mais está aqui com a gente? Também Leandro vem Demore. conversar Leandro com a Demore gente daqui a pouquinho. e Heloísa Vilela. Mas começamos com as pesquisas aqui no Brasil. São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Olha, gente, Marçal sentiu a força da cadeirada. Pesquisa Quest, divulgada hoje pela manhã, indica que o coach goiano, condenado por roubo a banco, roubo de contas bancárias, caiu 3 pontos. A margem de erro é de 3, portanto ele caiu no limite da margem. Mas há vários indicativos de que foi uma queda mesmo. Eu vou explicar já isso por aqui. Acho que a gente pode colocar o primeiro gráfico indicando o resultado, a Quest desta quarta-feira. Olha aqui, são várias linhas para você não se confundir. Na linha verde, o prefeito Ricardo Nunes. A gente percebe que ele não se moveu. Tinha 24 e continuou com os mesmos 24. A linha laranja, Guilherme Boulos, tinha 21 e subiu, gente. O Boulos subiu 2 pontos, de 21 para 23. Não aparece aqui, tá? Mas é o Nunes com 24, o Boulos com 23. Um empate quase absoluto no primeiro lugar. E aí, a gente tem aqui a queda do Pablo Marçal, de 23 para 20. Não é 24, tá? Ele cai de 23 para 20. Quem estava com 24 era o Nunes. Então, observe aqui, a linha azul do Pablo Marçal indica a queda de 3 pontos. E a subida de quem? O Chico falava nisso, apostava nisso outro dia,
que o Datena devia se recuperar. O Chico até cravou, falou, acho que ele vai voltar para 10 pontos. E foi exatamente o que deu, Chico. Depois da cadeirada, o Datena sai de 8 para 10, pode ser uma oscilação, mas é um indicativo, né? Subiu o Datena e caiu o Marçal, seria muita coincidência depois de um evento desse, né, Chico? Exatamente. E é que a pesquisa só pegou 2 dias pós-cadeirada. E não todo o campo dela, que são 3 dias. E aí amanhã o Datafolha, sim, que deve pegar os 3 dias do pós-cadeirado. Inteiramente cadeirante. Uma pesquisa... Então a gente pode ver até mudança, né, nos números. No Datafolha também. Vamos acompanhar. Amanhã sai o Datafolha. Então, retomando São Paulo, Ricardo Nunes, 24, Boulos, 23, Pablo Marçal sofrendo uma queda da cadeira e vem para 20 pontos. O Datena sobe um pouquinho, a Tabata não se mexe. A Tabata estava com 8, ficou com 7, não vai sair disso, viu? A tendência pode até ser a Tabata perder alguns votos, porque a turma mais à esquerda, na hora H, na dúvida, prefere votar no Boulos para evitar que 2 candidatos de direita sigam para o segundo turno em São Paulo. Mas eu dizia, Marçal caiu 3 pontos. Não pode ser margem de erro. A gente tem outros sinais de que ele caiu. O outro sinal, subiu a rejeição. Vamos mostrar aqui? Temos um próximo destaque aqui. Subiu a rejeição do Pablo Marçal. Esses aqui são os dados específicos do Pablo Marçal aqui na tela. Conhecimento e rejeição. Você conhece e não votaria no Pablo Marçal? Eram 41 na pesquisa da semana passada e agora 45. Então, a curva vermelha é a curva de rejeição. Aumentou. Aliás, ele vem aumentando. Olha isso, gente. Em 2 meses, ele explodiu de rejeição, né? Quase aumentou de 30 para 45. Conhece e votaria? Caiu um pouquinho. Então, a rejeição do Pablo Marçal também subiu de uma semana para outra. Mais um sinal de que quebrou o cristal com a cadeirada. A mão não quebrou, nem a costela. Mas o cristal da candidatura dele talvez tenha caído. E fora isso, a gente tem mais um sinal. Quando você pergunta, e segundo turno, hein? Se por acaso fosse o Marçal contra o Boulos, abriu a diferença. Na pesquisa anterior estava praticamente empatado. Vamos colocar aqui na tela um hipotético segundo turno entre Boulos e Pablo Marçal. Vamos lá, olha aqui, segundo turno. Vocês percebem, o Boulos é a linha laranja, o Marçal a linha azul. Na pesquisa anterior havia um empate quase absoluto. Agora a boca do jacaré abriu um pouquinho. O Boulos iria para 42 e o Pablo Marçal ficaria com 36. Abriu essa diferença. Indica que o povo olha para os dois. O Boulos também tem rejeição em São Paulo, é uma rejeição à esquerda, né? Muita gente que não quer votar porque acha que o Boulos é invasor, aquela coisa. Isso aqui indica que num campeonato de rejeições entre Boulos e Marçal, hoje, segundo a Quest, o Marçal tende a ser mais rejeitado. Mesmo quem não é de esquerda, vai preferir votar no Boulos para derrotar o coach, que provoca aquele pandemônio, aquela provocação toda, aquela bagunça nos debates. Então, é mais um indicativo de que a cadeirada, sim, afetou o Pablo Marçal. E do lado do Boulos, o que aconteceu? Bom, ele subiu 2 pontos. Guilherme Boulos subiu 2 pontos nas intenções de voto de primeiro turno. Podemos tirar essa aqui, por favor, né? Então, Guilherme Boulos subiu 2 pontos nas intenções de voto de primeiro turno. E o que mais? Né? Podemos tirar essa tela, por favor, gente. Né? O Guilherme Boulos subiu no primeiro turno. E fora isso, se ele for ao segundo turno contra o Nunes, que hoje é o mais provável, é o Boulos contra o Nunes e não o Boulos contra o Marçal, porque o Marçal está em queda. Se o Boulos for para o segundo turno contra o Nunes, ele encurtou um pouco a diferença. O Nunes hoje teria vantagem. 46 Nunes, 35 o Boulos. Semana passada a diferença era maior, era 48 a 33. Significa que também o Boulos vai avançando. É um avanço lento. Os números indicam que o Lula ainda não conseguiu transferir todos os votos, especialmente entre quem ganha até 2 salários mínimos, entre quem vive nas periferias, onde o Ricardo Nunes, com a máquina da prefeitura e com uma capilaridade das campanhas a vereador, tem muito apoio, tem 500 mandatos, 500 candidatos disputando o mandato, apoiando o Nunes. Então, na periferia, entre quem ganha até 2 salários mínimos, o Nunes ainda tem vantagem e isso explica esta diferença. Mas diminuiu, hein? Diminuiu. É um sinal positivo a favor do Guilherme Boulos. Chico, quer fazer algum comentário ainda sobre isso aqui? São os números da Quest, a gente tem que esperar o Datafolha amanhã, mas deu uma mexida, eu acho, né? Deu uma mexida e eu acho que é outro jogo o segundo turno, né?
a gente vê em muitos casos, quando vira para o segundo turno, esse número da pesquisa altera. Porque tem tem a sugestão de quem ganha o turno, tem a sugestão de que aquele candidato pode sim derrotar o prefeito que busca a reeleição. Eu acho que teremos um jogo importante com o Lula. A propaganda do Boulos intensificou o Lula. É o Lula na TV o tempo inteiro, é o Lula no rádio, se refere ao Boulos como o candidato do Lula. Então, isso vai ter efeito, não sei se já no Datafolha de amanhã, mas em uma semana, naturalmente, vai ter efeito. E eu acho também, Gabi, que o que vai acontecer? Como no primeiro turno, se a gente puder voltar ao gráfico do primeiro turno, aquele primeiríssimo de todos, pessoal, como no primeiro turno a gente tem quase um tríplice empate, com uma vantagem para Nunes e Boulos, é o que indica aqui exatamente. Obrigado, gente. 24, 23 e 20. A tendência do Pablo Marçal é partir para o desespero, para a pancadaria, o que ele puder fazer. E aí ele vai tirar voto de quem? Do Nunes. Ele precisa derrubar o Ricardo Nunes. Então, o que tem de acontecer daqui até a eleição? O Nunes, até agora, estava jogando sozinho, ninguém olhava para ele. Ele avançou porque a briga ficou aquele susto com o Pablo Marçal, Boulos, Tabata, todo mundo atacando, falando do Pablo Marçal, e o Nunes foi remando sozinho, sem ninguém dar bola para ele, foi avançando. Agora, o Pablo Marçal, a gente já viu no último debate, o Nunes foi o grande alvo dele, eles bateram boca, né? A mediadora quase teve que interromper o debate. O Pablo Marçal vai partir com tudo para cima do Ricardo Nunes, e isso pode fazer aumentar o quê? A rejeição do Ricardo Nunes. Então agora o jogo vai ser esse. Disputa na direita, entre Marçal e Nunes. O Nunes leva vantagem porque tem tempo de TV e tem candidatos fortes a vereador, tem a máquina da prefeitura, mas o Marçal tem as redes, né? Vai fazer muito barulho, vai apostar em dizer que o Nunes não é bolsonarista de verdade. Por isso que o Nunes está intensificando o discurso bolsonarista. Nos últimos dias tem atacado até o Alexandre Moraes, que ele evitava antes, né? Que é uma loucura, né? Um prefeito eleito está na cadeira e faz um discurso anti-instituição. Pois é. Eu acho um discurso kamikaze. Perigoso. Ataca o STF. Aliás, ele tem ao lado dele aliados de peso que são totalmente ligados ao Alexandre de Moraes, como Michel Temer, por exemplo. Então, é um jogo bastante complicado. Eu diria que até o jogo é mais complicado para a direita do que para a esquerda. O jogo na esquerda é muito simples, Gabi. Botar o Lula para jogar, porque o Boulos tem aí esses 23, 24, que são os votos dele. Um pouquinho já de voto de Lula entrando. Tem que entrar mais voto de Lula. O jogo no campo da esquerda é esse e esperar. A Tabata desidrata, não desidrata? Eu acho que a tendência é, se ficar assim, uma parte do eleitorado da Tabata ir para o Boulos já no primeiro turno. Então o jogo é mais ou menos simples. Na direita, o jogo é mais complicado. É um xadrez. O Marçal querendo mostrar que o Nunes não é suficientemente bolsonarista, o Nunes dizendo que o Marçal é do PCC, o Marçal dizendo que o Nunes também é do PCC, enfim, é uma batalha campal para ver quem vai ao segundo turno. Eu diria que o Boulos voltou a ter mais chance de estar nesse segundo turno, apesar de um equilíbrio muito grande. Sim, essa guerra vai favorecer o Boulos. Eu acho que pode favorecer o Boulos. Tem muitos vídeos de fakes, claro, com o Bolsonaro dedicando seu apoio, seu amor ao Pablo Marçal, circulando livremente. Porque, vamos falar a real, o TRE, ao contrário do Alexandre de Moraes, ao contrário do trabalho do Alexandre de Moraes no TSE, o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, não conseguiu fazer um bom trabalho. Não. Se perdeu, é faroeste total. Qualquer vídeo circula, não consegue deter o Pablo Marçal, que agora tem vídeos assim, aos milhares de Bolsonaro, vídeos fakes, declarando amor ao coach, ao Marçal. Então, a guerra vai ser uma guerra campal, uma batalha campal, e é uma diferença pequena. Se o Marçal conseguir dar uma, roubar aqui 3 pontos, sim, já era. Ele vai para o segundo turno. Então, é uma disputa ali, vai até o fim assim, Gabi, eu acho, né?
Mas vamos deixar um pouco São Paulo e vamos olhar para outras capitais importantes do Brasil. Recife, que vocês gostam, eu também gosto muito, mas vocês têm uma ligação ainda maior, né? Gabi com família pernambucana, o Chico também estudou, né? Você estudou no Recife? Minha mãe é pernambucana. A sua mãe também Em casa é dupla nacionalidade, Ceará e Pernambuco. É, bem ali. Eu também, Maravilha. eu também, igualmente. Então, olha só lá na sua terra, da terra da família, Chico e Gabi. Prefeito no Recife, que baile, né, do João Campos, do PSB, 77%, continua, não mudou. Pernambuco, Recife, aliás, capital de Pernambuco, Recife, 77% João Campos, 8% o sanfoneiro Gilson Machado do Bolsonaro, Daniel Coelho, da oligarquia tradicional lá de Pernambuco, 4%, e a candidata do PSOL, Dani Portela, 2%. Esse é o quadro lá no Recife, não tem surpresa. Não tem. É o ritmo do funk brega, ou do brega funk, como a maioria dos clipes do João Campos. Não tem nem o que pensar. Se fosse o Chico Sainz, era melhor, né? Ah, sim. Não, aí não tinha pra ninguém, né? Não tinha pra ninguém. Ainda tem uma boa campanha para completar. É um fenômeno. E ele é faz meio como a Coca-Cola. Não é porque reina que vai deixar de fazer uma boa propaganda. A propaganda dele é muito boa. Olha só, interessante essa observação do Chico. Então, Recife parece que está um jogo jogado já, né? Vamos para uma outra capital, Belo Horizonte, onde há muita disputa. Vamos trazer os números de Belo Horizonte, capital mineira. O Mauro Tramonte, do Partido Republicanos, apresentador de programa policial da TV Record, lá em Minas Gerais, tem 28%, ele vem liderando desde o começo. O atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, do Partido Kassab, 20%. E olha só o bolsonarista, o Bruno Engler, Gabi, que a gente mostrava que vinha mais embolado aqui para baixo. O bolsonarista Bruno Engler tem chance, por essa pesquisa Quest, de ir ao segundo turno. Então a gente pode dizer que lá está assim, o Tramonte e 2 aqui embaixo disputando para ver quem vai contra o Tramonte. É uma eleição da direita, Belo Horizonte. As 2 candidaturas mais progressistas, Duda Salabert, do PDT, com 10%, e o Rogério Corrêa, do PT, não conseguiu deslanchar, está com 5%. Esse é o quadro em Belo Horizonte. A gente pode ter um segundo turno entre um candidato do Republicanos e um bolsonarista. Seria terrível, o Bruno Engler, que esse é um bolsonarista raiz mesmo. E tem uma questão especial em BH, que é o candidato Fuad revelou que tem um câncer, está em tratamento. Então, isso é um dado, ele foi corajoso ao revelar, não esconder da população, do eleitorado, mas é um dado que está na campanha. Que lembra um pouco o quadro do Bruno Covas aqui em São Paulo na campanha anterior, né? Lembram? O Bruno Covas, até o Nunes era o vice do Bruno Covas, e ele concorre já com todo mundo sabendo que ele tinha câncer, né? E o Nunes depois acaba assumindo rapidamente o mandato logo depois da eleição. Vamos ver se isso pode se refletir a favor do Fuad Noman, ou se isso pode deixar as pessoas em dúvida. Será que voto? Será que ele vai ter condição Na campanha do Covas, comoveu. Comoveu, foi a favor dele. O eleitorado de São Paulo ficou comovido com a história. A questão é que a Duda Salabert e o Rogério Corrêa os eleitores, né, podem acabar depois migrando para o Fuad Noman, caso ele vá para o segundo turno. Exatamente, Gabi. Então, é uma tendência, o eleitor mais à esquerda não vai votar no Tramonte, né? Sim. Deve ir para o Fuad Noman. A questão vai já no primeiro turno? Vão fazer um ajuste? Vão no primeiro turno? Que tipo de negociação que pode haver? Porque senão tem o risco do candidato bolsonarista dar uma subidinha e ir para o segundo turno contra o Tramonte, que é um jornalista lá de programas policiais. Vamos para o Rio de Janeiro, onde teve uma mexidinha nessa última pesquisa Quest, hein? Pesquisa divulgada hoje, Rio de Janeiro. Olha só, pessoal no Rio de Janeiro, do campo progressista democrático, acendeu, não digo sinal amarelo, não chega tanto ainda, mas olha, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Acho que botou emoção. Botou um pouquinho de emoção. Tem emoção no Rio de Janeiro. Porque vejam só, o Eduardo Paes ainda lidera com ampla margem, mas ele caiu 7 pontos, né? Caiu 7 pontos, de 64 para 57 em uma semana. Caiu 7 pontos. E do outro lado, aqui a linha azul, é o Ramagem. O Ramagem, candidato do PL, bolsonarista, subiu 5 pontos. O Tarcísio do PSOL vem encolhendo e agora está com 4%. A questão é, se ficar só nisso, vai subir mais um pouco e o Paes ganha no primeiro turno. Mas o pessoal está dizendo assim, olha, o bolsonarismo no Rio tem uma tradição de subir nas sombras, fora do radar. O radar está aqui, ó, e o avião dele está voando fora do alcance do radar. Foi o que aconteceu na eleição do Witzel, lembra?
era outro quadro, era governo do estado, não era prefeitura, era diferente. E o Witzel era um cara desconhecido que de repente explodiu e ganhou a eleição. Aqui são dois nomes já conhecidos, né? O Eduardo Paes, conhecidíssimo, e o Ramagem, todo mundo... todo mundo não, tem uma parte da população que ainda não sabia que ele era o candidato do Bolsonaro, mas aos poucos vai se tornando mais conhecido. E a explicação para a subida é justamente essa. Quando você informa que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro, ele tende a ganhar uma parte dos votos que estavam aqui. O pessoal fala, eu ia votar no Paes, mas eu gosto mais do Bolsonaro, porque o Paes, a gente já explicou, conseguiu cooptar uma parte do bolsonarismo lá no Rio de Janeiro, de gente até de milícia, de gente, enfim, ligada, né, assim, supostamente ligada às milícias. O Paes faz uma candidatura que vem do PT até setores evangélicos de direita. E aí o bolsonarismo, o eleitor, estava meio confuso. Conforme o Bolsonaro entra na campanha, o Ramagem sobe um pouco. Vamos ver se vai ter mais emoção. Se isso fosse repetindo, pode estreitar um pouco a diferença, mas eu acho que é difícil tirar essa eleição do Paes. Mas inclusive o investimento de grana do bolsonarismo lá é pesado no momento. A Juliana Dalpiva trouxe uma matéria essa semana mostrando que o Ramagem vai gastar 21 milhões, assim. O Bolsonaro exigiu do PL, do Valdemar, mais grana para o Rio de Janeiro, porque é questão de honra. Para não passar uma vergonha. Né? Se não vai para o segundo turno, na casa dele, jogando em casa, com a torcida, com a milícia, com todo mundo, é muita vergonha. Olha só, Rodrigo, para você ter uma ideia, 21 milhões de reais já foram gastos até o momento na campanha do Ramagem. É mais do que o dobro da campanha do Eduardo Paes. Sim, é muita grana. Ou seja, o Ramagem tem mais dinheiro que o atual prefeito. Exatamente. Porque é o dinheiro que vem do caixa do PL, né? Então é a prioridade do PL hoje, está aqui porque é a candidatura da família Bolsonaro, não é nem do PL simplesmente, da família Bolsonaro. Pessoal, nós vamos voltar já a trazer outros números, principalmente da disputa em São Paulo, onde a gente percebe o tríplice empate. Mas antes disso, tem que falar do lançamento que acontece amanhã aqui, nova série documental no ICL, né? Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E começou essa produção, Gabi, antes daquela operação, né, que acabou prendendo gente das bets, que acabou prendendo influenciadores. Olha, o pessoal aqui do ICL e o Edu Moreira teve muito essa visão, né, de se antecipar e ver tem um mal-estar na sociedade brasileira. Vamos investigar isso. Enquanto a nossa equipe estava produzindo, estoura essa investigação importantíssima e cada vez vem uma outra novidade, empresas envolvidas em... lavagem de dinheiro. Então, amanhã estreia a série documental Bets, né? O jogo sujo que ninguém comenta, é online e gratuito às 8 horas da noite nesta quinta-feira. Portanto, amanhã você assiste o ICL Notícias, segunda edição, e depois acompanha esse evento aqui. E você pode se inscrever, é gratuito, icln2.com.br. Não é que pode, deve se inscrever para conseguir ter acesso ao link. Tá imperdível. O documentário forte, né? Imperdível, muito forte. Quando se fala que o jogo que ninguém comenta, porque realmente os maiores empresários desse jogo sujo, procurados pelo ICL, todos correram fora. Ninguém comenta, a mídia não comentava, agora um ou outro começa a dar uma matéria aqui e acolá, mas também de forma envergonhada, porque a maioria dos programas da mídia convencional tem patrocínio das bets. Então, não interessa a ninguém mexer com isso, a não ser o ICL. É isso, Gabi. Aproveitando, hoje também, no Em Detalhes, a gente conversou com um psiquiatra da USP. Eu comentei até aqui que a gente conversaria com ele para falar sobre o vício, né? Sobre o caso das bets, como isso está afetando a saúde mental das pessoas e o que deveria ser feito em termos de organização por parte do Ministério da Saúde, até para poder não só controlar e amenizar toda essa situação, mas também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, porque a gente também não tem nem a dimensão do cenário. Quantas pessoas que estão, aos poucos, a gente está começando, estão saindo algumas pesquisas. Ontem a gente falou sobre gente que está deixando de estudar para poder, pessoas, né, recém-formadas na escola, deixando de estudar para poder apostar nessas plataformas. E também a gente tem outros tipos de cenário ligados ao vício, né? E vai deteriorando famílias e todo a nossa sociedade também. Então, sobre tudo isso, a gente conversou hoje de manhã no Em Detalhes. Fica a dica aí para a gente voltar a falar sobre esse assunto. É isso aí. Bets aposta, enfim, amanhã às 20 horas aqui para a gente assistir também.
O jogo sujo que ninguém comenta. Jogo sujo que ninguém comenta. É isso aí. Bom, gente, vamos voltar a analisar a Quest? Por a favor. gente teve a simulação ali de primeiro turno, né, da Quest em São Paulo. O Rodrigo já trouxe os dados aqui, mostrando o Ricardo Nunes se mantendo com 24% e o Guilherme Boulos com 23%. E na sequência, o Pablo Marçal, que, como a nossa thumb está mostrando, tomou uma cadeirada também da pesquisa Quest, não só de José Luiz da Atena. Então, Cadeira abaixo, diz o nosso título aí, né? cadeira abaixo, exatamente. Agora, quando ele cai esses 3 pontos, se o Datena passa a entrar numa linha de... retoma os pontos que ele tinha... Oscilou para cima. Eu acho que aí você tem aquela leitura de que a população entendeu que, primeiro, que o cara merecia, que o cara provocou, que o Datena estava realmente se defendendo das agressões verbais. Essa leitura acabou sendo a que prevaleceu segundo a Quest, né? Os números apontam, embicam para aí. Sim, mas por outro lado, o Datena com uma rejeição altíssima também, né? Eu falei da rejeição agora há pouco do Marçal, que subiu e continua subindo, mas o Datena é o campeão da rejeição. Mas, Rodrigo, se você pensa num cenário de vida normal, eleição normal, você pensa alguém que deu uma cadeirada em alguém, qualquer campanha, seria praticamente eliminado do jogo. Sim. Eliminado não pela lei eleitoral, porque estão nem ligando para isso, mas eliminado pelo eleitor. Seria alguém, né? Você imaginaria, né, Gabi, que seria alguém que não tem mais chance. Não, ganhou ponto. Por quê? Era um cara, o cara tem tanta rejeição, o Marçal, rejeição, diz, né? o Marçal, ele despertou tanta raiva em muita gente. Isso você vê, acompanha um debate, alguma coisa que ele está falando num coletivo, ali com 4, 5 pessoas. Vai ter 2, 3 que vai querer bater no cara. Então, o Datena, isso não é o ideal. A gente não está aqui defendendo a violência, etc, etc. Mas a população leu assim, que o cara mereceu. É isso. E virou uma brincadeira, entre aspas, que foi uma violência, né? Hoje eu estava passando em frente a um posto de gasolina, tinha um rapaz com adesivo do Pablo Marçal no carro. Os frentistas gritaram assim, cuidado com a cadeira, vai voar a cadeira. Então, virou uma brincadeira contra o Marçal e assim, você não se aguenta, né? Virou uma brincadeira, virou uma mobilização social também. Pessoas estão carregando cadeiras nessas passeatas. Você falou, Rodrigo, sobre a rejeição. Achei interessante você colocar o Datena, ele é o que tem a principal rejeição, 62%. Depois vem o Boulos, com 46%. E o Marçal está quase ali também, está com 45%. Ele também é bastante rejeitado. Depois vem o Ricardo Nunes, que é aquela coisa, né? Meio água de chuchu, assim, não agrada, nos agrada, 37%. Mas também não está mais tão baixa a do Ricardo. Não está mais tão baixa. Você pode repetir para a gente a rejeição, Gabi? Ele é o mais que tem mais tempo de TV também, né? Porque depois vem Tabata, Marina Helena, Bebeto Haddad e João Pimenta. Mas os primeiros na rejeição, então, primeiríssimo Datena. 62. Nossa, 2/3 rejeito. 62. Aí depois vem Boulos com 46 e Marçal 45, quase a mesma coisa que o Boulos. A mesma coisa. E o Nunes 37. Então, Já começa a ficar alta e olha, é colocada na vitrine agora. Eu acho que o Pablo Marçal fez toda aquela parafernália antidemocrática dele, mas no último debate ele fez um favor à população de São Paulo. Ele começou a mostrar quem é o Ricardo Nunes. Verdade. Ele joga uns dados ali, dados inclusive que o Boulos já havia falado. Das creches, né? Das creches, da questão do PCC, na máfia dos ônibus. Então, é jogado daquela forma louca dele, mas ele situa para o eleitor, e para o eleitor que pode sair do Ricardo e ir para ele, que a gente não está tratando de um cara que é decente e que está na prefeitura com tranquilidade. Eu diria que a batalha agora é uma batalha para igualar as rejeições. Isso. O Boulos e o Marçal, com uma rejeição um pouco acima da do Nunes, vão bater no Nunes e ver se puxam a rejeição do Nunes para cima e derrubam a deles. Para fazer um bolo ali, ficar os 3 embolados e tentar ver quem é que vai para o segundo turno. Porque tá um triplo empate. Mas na rejeição, o Nunes ainda está levando vantagem, que tem menos. Eu acho que a tendência é ele virar alvo tanto do Marçal, como o Chico lembrou, no debate já aconteceu, quanto do próprio Boulos. Exatamente. E vai ser, imagina, vai ser um negócio maluco. Imagina
O último debate na Globo, você enfrentando um maluco desse, que pode sair com qualquer coisa. Inclusive com coisa real mesmo, porque ele é maluco, mas ele pode trazer um dossiê contra o Nunes. Pode. O Nunes tem uma capivara sem tamanho também. Sim. O Nunes tem nos mandatos dele de vereador, nas histórias dele ligadas a essas Agressão creches. também. Ele tem agressão, ele tem a história da agressão à mulher, que também é sempre colocado na roda, nos debates. Então, ele tem pontos muito frágeis. Isso no último debate, com audiência estourada. Você não sabe o que pode acontecer. Inclusive, até a Justiça Eleitoral mandou o Marçal apagar, né, das redes sociais o vídeo que ele... apagar do perfil dele. O vídeo que ele acusa, né, o Nunes, que ele traz essa agressão contra a esposa do Ricardo Nunes também. Então, é alguma coisa ali também que incomoda bastante o Ricardo Nunes, né, quando isso é colocado na pauta durante os debates, Rodrigo. Eu fico pensando como é que vai ser esse último debate da Globo. É naquele dia que, no dia seguinte, não tem nem programa eleitoral mais. Se o Marçal aprontar alguma, ele vai espalhar e deixar essa bola quicando por aí. Que tipo de proteção que a Globo pode oferecer, principalmente ao Ricardo Nunes, que a gente sabe que a Globo e o Ricardo Nunes estão no mesmo campo político. No mesmo campo político. Aquela direita que dialoga, diz que não é tão bolsonarista assim. Então... Mas ainda, se você pensar que tem o Tarcísio como principal cabo eleitoral. Exatamente. Então, é óbvio que a Globo vai tentar uma proteção. Não sei se uma checagem ao vivo. Pois é. Alguma coisa a ser... Globo vai ter que fazer para não deixar o Marçal provocar uma surpresa. Se chegar do jeito que está embolado assim... O último debate da Globo pode ser decisivo. Pode ser decisivo. Tendo 2 dias só. Esse último na Rede TV não podia mostrar nenhum, né? Você podia viu? mostrar. Não podia mostrar nenhum tipo de documento, não podia ter nenhum tipo de alusão à campanha, broche, boné, nada disso. Então eles estão aos poucos, né, fechando o cerco. Então eu acho que podem fechar mais o cerco ainda. Se aprontar, você é retirado do estúdio, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos chamar o Demori para a nossa conversa? A gente vai mostrar os números do segundo turno também. Vamos. Demori já está com a gente, já devia estar ouvindo aqui a gente falar sobre rejeição, Demori, sobre as estratégias aí que o Marçal vai tentar também lançar a mão, porque sabe que chegou ou está chegando no teto. Boa noite para você, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Eu ainda estou encarando, o Rodrigo até bem colocou ali, como um empate técnico entre os três, né? Porque tem uma incongruência dos números da quantitativa que só poderia ser respondida na qualitativa. Como geralmente esses institutos não fazem pesquisas qualitativas para a gente saber exatamente o porquê, eu acho que nessas horas faltam os porquês, sabe, Gabi? Então, por exemplo, o Rodrigo mostrou aquela primeira tela que o Marçal teve uma queda, né? Caiu 1 ponto abaixo da margem, né? Foi para 20, se não me engano, tá em 20 agora. Na segunda tela, Rodrigo, não sei se você notou, tem um número muito grande de pessoas que diz que conhece e votaria, 35%, 36%. Então eu fico pensando, Rodrigo, se você conhece e votaria é 35%, por que só 20 vota? Falta o porquê, né? Falta uma pergunta para essas pessoas na pesquisa para você entender. Você está fazendo a pesquisa. A pessoa falou, minha intenção é votar no Nunes. Beleza. Mas o Marçal, você conhece? Conheço. Você votaria nele? Sim. Ora, então por que você conhece, votaria, mas não vota? Eu acho que isso deixou um buraco nessa pesquisa, porque é muito grande a diferença. São 15 pontos. Não é pouca coisa. A gente estava falando quase indo para o dobro de pessoas que falam, não, eu conheço o Marçal, eu votaria nele, para ele ter só 20. Então eu não sei, as pesquisas estão muito confusas em São Paulo, né, por conta do cenário também. Eu ainda estou com o pé atrás, estou considerando, o Gabi, isso aí, Chico, um empate triplo ainda. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer, né? E como vocês colocaram, com um debate da Globo, que sempre tradicionalmente acontece na sexta-feira, dia anterior à eleição. No sábado já não tem mais propaganda política. Você não pode, no domingo não tem boca de urna. Então a eleição praticamente acaba no debate da Globo. Vai saber o que esse maluco pode tirar da cartola, né? Exato. E quando a gente olha a espontânea, Gabi, obrigado. Eu estava procurando aqui a espontânea, a Gabi mandou aqui pelo WhatsApp para mim. A espontânea é empate total. Boulos, numericamente à frente, 15, Marçal, 14 e Nunes, 12. Então, até o Boulos e o Marçal são mais lembrados, porque tem um eleitorado mais, assim, ferrenho. Passional, mais né? passional. O Nunes, como a Gabi água de disse, chuchu, né? É água de chuchu. O pessoal vota, vota no Nunes, não quero tanta confusão assim. Tem muito voto do Nunes para evitar o Boulos, porque o Boulos ganharia a eleição do Marçal. Tem muito esse voto, que é um voto antipetista de São Paulo, um voto tradicional, né? É um voto tradicional. E eu acho que essa definição é muito boa, Chico. Exato.
E tem um pote que o Chico até comentou, né? Tem um pote que o Boulos pode tomar votos ainda até o final, que é o pote da Tabata, né? Então a gente pode imaginar que vai chegar lá no final da votação e, gente, eu estou ouvindo um áudio de bastidores aí, se vocês puderem tirar para mim, por gentileza, tá atrapalhando. Não é do estúdio, é de fora, tá? Obrigado. Tem um voto que chegando lá no final, né? O Chico até falou, pode ter um voto útil, que é aquele voto dos eleitores que são mais ou menos ideologicamente alinhados e tal, que pode ir para o Boulos. O problema é que o pote da Tabata está secando. A Tabata está com 7%. Tá com 7%. Se ela continuar caindo, né, Rodrigo, ela chega lá no final da eleição, o pote dela não tem mais nada para tirar lá de dentro. Né, e o Boulos vai ficar ali naquela média dele. Então, eu ainda acho que é um trabalho... o pessoal que acompanha pesquisas fala que o mapa de São Paulo é uma cabeça de girafa, né? Não sei se o nosso público já prestou atenção nisso, né? Mas lembra um pouco uma cabeça de girafa mesmo, né? E o Boulos está mais ou menos consolidado aí na classe média, urbana, que tem ensino superior e tal, mas o Boulos notadamente perdeu todas as periferias que ele tinha ganhado na eleição passada. E como o Rodrigo bem falou, o Nunes tem a máquina na mão, o Nunes consegue tapar buraco de asfalto, ele consegue pintar a UPA, ele consegue... ele tem 500 candidatos aí a vereadores que estão levando o nome dele para tudo que é lugar. Esses candidatos estão super pulverizados pela cidade, né? O PSOL não tem essa máquina. O PT já teve uma máquina melhor em São Paulo eleitoral, já não é mais tão grande. A Marta, que tem um recall nas periferias por conta do trabalho que ela fez na prefeitura, nós sabemos, inclusive pelas informações da campanha, a Marta já tem uma idade avançada, ela já não tem mais condições de entrar e subir em 3 caminhões por dia e sair lá do Capão e depois ir lá para outro lugar, lá na cabeça da girafa e lá no pescoço da girafa. Não tem mais essa disponibilidade para fazer tudo isso. Então a campanha do Boulos, por um lado, ela está meio amarrada nesse voto do Boulos, nesse voto mais ideológico da esquerda e na tentativa, como o Rodrigo muito bem falou, da exposição da imagem do Lula para ver se o Lula consegue transferir alguns votos para ele ainda. Esse pote que poderia pegar votos, né? A gente pega em outras capitais, por exemplo, em Porto Alegre, que tá o Sebastião Melo está disparando, mas você tem a Maria do Rosário em segundo e a Juliana Brizola em terceiro. Bom, pode imaginar que a Rosário ou a Brizola tem um voto de reserva ali, uma da outra, que podem se canibalizar no final. O Boulos está começando a perder esse pote reserva, porque a Tabata, a gente viu aí, ela não consegue subir, né? Estava em 8, foi para 7, né? Isso. Isso é muito importante. Sim. Recuo. Vamos dar uma olhada nos números de segundo turno de novo, então, também? Segundo turno, vamos lá. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, para a gente poder visualizar isso melhor. As intenções de voto em São Paulo. Nunes, com 46%, a gente está colocando aqui na tela agora. Boulos, 35%. Aí, nulos e brancos, né? 13%, indecisos, 6%. Cenário entre Nunes e Marçal, que seriam os dois candidatos aí da extrema-direita. Nunes ganharia com 47% e o Marçal com 27%. Os nulos, 20%, né? Que seriam, talvez, votos... Cadê a tela, gente? A Gabi está falando já do próximo cenário. Agora é na Nunes sequência. Marçal. Nunes Isso. versus Marçal. A gente vai colocar aqui na tela, mas vou reforçar aqui. Nunes com 47%, Marçal com 20% e nulos 20%. Aí uma boa parte também do eleitorado progressista que não votaria nem sequer no Nunes, né? Porque no Marçal, muito iria difícil para a praia, esqueceria. Exatamente, não ia votar. E tem um segundo turno, né? Uma outra simulação entre o Boulos e o Marçal, que foi simulado pela Quest. Então, o Boulos com 42% e o Marçal com 36%, que seria bastante próximo aí, né? Não é tão fácil assim. Mas é um pouco mais próximo, só que já teve mais próximo ainda. Eu mostrava aqui, Demori, isso é bom. Que na simulação da semana passada havia um empate total. E agora, o que significa que a cadeirada realmente afetou o Marçal. Na simulação desta semana, a gente pode botar aí na tela de novo, Boulos abre um pouco em relação ao Marçal, se forem os dois para o segundo turno. É aquela lá mesmo, gente. Do segundo turno, por favor. Aquela lá é Boulos contra Marçal. Segundo turno, isso. Boulos 42, Marçal 36. Tá próximo, mas o Boulos abriu em relação à semana passada. E já apontando uma tendência de queda, de enfraquecimento do Marçal. Do Marçal, é isso mesmo. Mas ainda é uma disputa de...
Não, é uma disputa de rejeições, né, Rodrigo? Como você apontou também, né? O Boulos é super rejeitado, né? O Marçal, cada vez mais que as pessoas o conhecem, se o pessoal puder botar na tela até aquela pergunta, né? Conhece e votaria, não conhece, não votaria e tal, aquela tela diz muito bem, né? Conforme as pessoas vão conhecendo ele, também a rejeição vai aumentando. Então isso facilita para o Boulos contra o Marçal, porque o Marçal tem mais rejeição que o Boulos. Isso dificulta para o Boulos com o Nunes, porque a rejeição do Nunes não sobe, né? O Nunes é um cara pouco rejeitado pela população. Ela fica ali numa mediana. O Boulos, eu não sei se nessa aí, ó, conhecimento e rejeição, né? Conhece e não votaria no Boulos, né? Não, é o Super Marçal. alto, conhece e não votaria no Marçal. Isso. Isso tudo é Marçal. vermelho? Isso tudo é o Marçal, Demori. Isso é o gráfico específico do Marçal. O vermelho é conhece e não votaria. Então tá subindo a rejeição, né? Isso. Tá subindo a rejeição, perfeito. Então, esse é o grande impeditivo, né? A campanha do Boulos até brinca, né? Não dá para escolher adversário, né? O objetivo é chegar vivo no segundo turno. Agora, se pudesse escolher, isso não é a campanha que eu falo, obviamente eles poderiam escolher o Marçal. Agora, também acho, viu, Chico, que chegando no segundo turno, seja com o Nunes, seja com o Marçal, porque esse cenário está posto agora, e quando você vai fazer pesquisa, você também confunde as pessoas. É 1 milhão de perguntas, a pessoa está lá, está indo pagar boleto, está indo almoçar, está com sono, está cansada, sei lá, né? Então ela chega lá, tem 10 nomes, daí ela vai tentando lembrar quem é a pessoa, daí às vezes fala que conhece o Boulos, mas nem liga o Boulos ao Lula, eventualmente se ligasse podia votar, ou eventualmente se ligasse podia rejeitar, então também tem uma imprecisão, a gente não pode tratar isso assim como, né, isso não é física nuclear, né, isso não é receita de bolo e se fala em receita de bolo justamente porque você não pode errar as medidas no doce, né, quem cozinha sabe, né, no salgado você pode dar uma inventada, no doce se você botou 100 gramas de farinha a mais, desandou tudo, né, então não dá para encarar assim, dá para imaginar um segundo turno que as coisas são mais claras, você só tem 2 candidatos. O meu temor é que no segundo turno, seja Boulos, seja Marçal, o voto da extrema-direita, de algumas denominações evangélicas, do bolsonarismo, dos neofascistas, todo mundo, ele se aglutine num desses 2 nomes. Então eu não daria como uma eleição morta aí Boulos e Nunes no segundo turno, Boulos e Marçal no segundo turno, porque eu acho que o Marçal pode aglutinar todas as forças perdedoras que estavam próximo ao Nunes para o segundo turno e chegar super forte. Eu acho que o Boulos é o azarão do segundo turno contra qualquer um dos 2, na minha opinião. Exatamente. Não, o jogo é jogo duríssimo. Acho que reúne todo mundo. Reúne o antipetismo em São Paulo. Ele é fortíssimo, segue forte, sabe? Não tem lava-jato mais, viu, Demore? Mas segue fortíssimo. Então Tem Tarcísio, né? Tem Tarcísio. Eu não sei se seria grande jogo para o Tarcísio uma vitória do Pablo Marçal em São Paulo. Não. Mas não chegaria ao ponto dele mirar, despejar voto no bolo também, que ele não é louco. Mas o Pablo Marçal, uma vitória dele, incomodaria a extrema-direita do Tarcísio e do Bolsonaro. Gente, tem um outro ponto que eu quero trazer aqui, que tem a ver com as campanhas eleitorais, mas ainda em São Paulo. É uma notícia bastante interessante, vamos dizer assim, que a Folha de São Paulo apurou que as empresas do Pablo Marçal são alvos de processos, justamente por não registrar os funcionários com carteira de trabalho. Ele que está usando muito como um símbolo da campanha dele. Já teve aquela cena, né, em que o Guilherme Boulos bateu na mão porque ele ficava querendo colocar a carteira de trabalho na frente do Boulos, dizendo que ele nunca tinha trabalhado, que é uma fake news, né? Mas que foi irritando o Boulos. Foi o único momento até da campanha que ele se irritou com o Pablo Marçal. Depois continuou adotando esse tom muito mais ameno, né? É o tom que o Boulos tem adotado desde o início. O Marçal, já alegou que a maior parte dos funcionários dele é terceirizada, mas enfrenta processos de pintores, faxineiras, jardineiros, por exemplo, isso porque não registrou essas pessoas. Então, tá pagando ali... Mas não é o cara da carteira de trabalho? Não é. A gente mostrou até... Mais ou menos, Chico Sá, mais ou menos. Além desta matéria aí, viu, Demore, que a Gabi acabou de descrever, que a Folha de São Paulo traz hoje, eu mostrei outro dia aqui também a denúncia de que o Pablo Marçal, o resort que ele tem no interior de São Paulo, demitiu no meio da noite, na véspera de Natal, um rapaz que foi contratado lá, pejotizado, precarizado, MEI, né? Tinha aberto uma MEI e tal,
foi demitido, chutado no meio da noite Isso. pelo Pablo Marçal. Na noite de Natal, colado ali no Natal. A Na família véspera não de teve Natal. ideia Dia de passar o 22 Natal. de dezembro, gente, em 2021, essa Exato. história. Eu ia trazer justamente a história, a gente tá aqui, ó. Porque a gente mostrou aqui, tem uma aliás, teve uma condenação. O Marçal, não o Marçal pessoa física, mas a empresa, que é dele, foi condenada por ter tomado essa atitude contra esse trabalhador. É uma história dramática, assim, ele passou a noite na recepção de uma pousada com a mulher e os 3 filhos. É uma história, assim, horrorosa. Horrorosa, e aí mostra que o Marçal não tem grande apreço por trabalhador, né? Ele faz esse barulho todo. Alguém achava que ele tinha? Eu pergunto Tem isso. gente que acredita, né, Gabi? Eu vejo aí um monte de motoboy de entrega com o adesivo do Pablo Marçal em São Paulo. Isso é impressionante, né? Sim. Essa história do empreendedor, assim, por esse lado, né, que o Marçal usa muito, né? É o empreendedor de rede, de aplicativo. De si mesmo, né, Ele gera uma ilusão nessas pessoas. Gera. Uma ilusão de ganho imediato, de fazer fortuna, de fazer riqueza. Ele representa um pouco isso para muita gente. Então ele tem essa... E ao mesmo tempo, mas aí a hipocrisia, né, de usar a carteira de trabalho contra o Boulos e ele mesmo detesta a carteira de trabalho. O problema é que as informações não chegam, né? As informações demoram para chegar na população, né? O Rodrigo Marçal está há muitos anos aí martelando uma imagem, né? E a construção de imagem, hoje em dia, ela é feita por lampejos. Antigamente, você fazia a construção de imagem, mesmo dos políticos, né? Você fazia uma construção de imagem de carreira, você tinha suas administrações, né? Você ia para a campanha falar dos seus feitos, você tinha assim, ou entrava para a política e tinha uma longa carreira como empresário, como advogado, como jornalista. Hoje em dia nada mais disso importa, as pessoas consomem hoje informação fragmentada, o nosso cérebro tem de 3 a 5 segundos para ser capturado pelo vídeo do momento, se não for capturado a gente chuta para cima e pega um outro vídeo. A gente vive no momento, como o professor Castro Rocha muito bem aponta no caso do Marçal, de economia de atenção, mas não é só isso, a gente tem as velhas teorias da comunicação de massa aí pulando na nossa cabeça o tempo todo, né? Se não me engano era o Baudrillard que falava sobre os faits divers, né? Os fatos, a fofoca, né? A coisa comezinha, a coisa que ela vira notícia pela lente da sociedade do espetáculo, porque se ela não acontecesse como notícia não mudaria nada na vida de ninguém, né? Você noticiar que o aeroporto de São Paulo está fechado para pouso e decolagem, isso muda a vida de muitas pessoas. A pessoa ouve no rádio e não vai até o aeroporto. Agora, esses faits divers, eles são pura diversão. Então, as pessoas também elas consomem a vida dos outros hoje, ali tudo misturado na timeline, né, cara? Você tem ali uma matéria, de repente você tem um vídeo da Fazenda, depois você tem um negócio gol do final de semana. Então, o Marçal conseguiu construir isso e as informações reais veja, mesmo as mais chocantes, no dia da cadeirada, vamos lembrar 2 coisas importantes. Uma coisa para lembrar e uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Vamos lembrar, a audiência do debate, tá? Depois da cadeirada pode ter aumentado um pouquinho. As pessoas lembram aí do Ibope, né? Hoje o Ibope nem existe mais, né? Hoje é Cantar Mídia, eu acho. Agora tem o Ibope ainda na televisão, né? A audiência do debate, a gente sempre fala, né? A novela fez 26 pontos, o Jornal Nacional faz 16 pontos. Aí você vai ver a audiência do debate. Foi 1 ponto no Ibope? Não, foi 0,1. Foi 10 vezes menos do que 1. Rodrigo, só nós 4... O pai e a mãe do Marçal e os assessores estavam assistindo o debate, cara. Vamos falar a real. Né? Mas não tinha ninguém. Sim. Ninguém. Só que os cortes não rodam depois. Mas aí também, Chico, na segunda-feira, eu sempre que tem alguma coisa mais bombástica, assim, eu pergunto para todo mundo que cruza o meu dia o que a pessoa acha do assunto. Então eu pergunto pro rapaz do táxi, pergunto pro negócio lá do posto de gasolina que eu tomo um café depois do desperta, vou lá, pergunto pra menina lá do caixa, pergunto pros frentistas todos, pra moçada ali o que achou e tal, a pessoal da portaria do prédio, todo mundo que eu posso, que eu tenho oportunidade, se eu vou numa loja, faço uma pesquisa informal, né? Passo o dia, perguntei para 50 pessoas. Vou dizer, Rodrigo, espantosamente, cara, porque aquilo lá rodou o Brasil todo, até notícia no New York Times e tal. Não foram poucas as pessoas que falaram que não sabiam nem do que eu tava falando, cara. Da cadeirada. Segunda-feira, de manhã, meio da manhã, 10 horas da manhã, as pessoas ainda não sabiam da cadeirada. Então imagina se vai chegar a informação na pessoa que o Marçal é um picareta que não assina carteira assinada. Não vai chegar, né? É isso.
É isso, a força das redes sociais. É uma coisa assim, muito, muito impressionante. Falando em rede social, queria falar sobre o X, né? O Twitter, que tá. Olha, não faz nem um mês, né, que tá bloqueado aqui no Brasil o X. E hoje várias pessoas relataram, não sei se vocês conseguiram acessar. Eu não consegui acessar. Eu consegui. Consegui acessar com tranquilidade. Demore conseguiu também, né? Eu não consegui. Não conseguiu também, não. Então, Não, a gente tem 50-50 Pela rede aqui. da Vivo, não. Eu não só acessei, como postei. Até depois fiquei pensando se eu corri algum risco de ser importunado, enfim, receber alguma citação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu Xandão vai postei. bater na sua porta, Eu Rodrigo. postei, assim, com Eu tranquilidade. não postei porque eu tô curtindo essas férias. A férias No de Twitter. tô amando também. Eu tô amando essas férias. Não ser atacado. Ô, Rodrigo, Tô curtindo muito, então segurei essa Rodrigo. onda. Pois é. Deixa eu ver se a minha postagem. Eu quero ver. Maravilhoso. Eu quero ver se a minha tela. Se o meu. Aqui, ó. Ainda está funcionando? Aqui, ó. Não, tá aqui. Dança das cadeiras na pesquisa Quest. Eu postei. Mas assim, a repercussão é mínima, né? Pouquíssima gente que me segue, portanto, tem acesso, porque só tem 7 curtidas. Então. Tá Tem rodando isso. pouquíssimo. Seu universo não tá lá ainda. Para a gente explicar o que aconteceu um pouco, né? A Anatel não se pronunciou ainda. O Globo diz que o que aconteceu, na verdade, é que o X deu um drible nessa proibição. Na verdade, não só o Globo, mas muita gente da imprensa explicando por esse caminho, né? Uma brecha que se abriu porque houve uma mudança no registro dos servidores do X. E aí os provedores de internet dizem que a atualização da plataforma dificulta a restrição. Então, o X passou a usar um serviço que funciona como uma espécie de escudo, vamos dizer assim, para proteger os seus servidores. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes mandou até transferir 18 milhões de reais da conta da Starlink e do X para os cofres da União para pagamento de multas do X. É uma outra notícia recente que vale a pena trazer aqui. Mas essa história toda ficou um pouco, assim, nebulosa, porque algumas pessoas conseguiam acessar, outras não. Mas o Musk, ele alterou o IP dos servidores ali do X, né? Que estava em uma rede, depois mudou para outra. Então, por conta disso, as operadoras não conseguiram bloquear essa nova rede, vamos Como dizer. se não reconhecessem mais, né? Porque eles tinham bloqueado contando que o IP era IP é o endereço, né? Para que mas todo mundo sabe. Endereço. Mas enfim, aí eles trocaram o endereço e aí as operadoras não conseguem mais bloquear. Mas está funcionando mais ou menos, né? Assim, precariamente. Né? Porque aí usa várias redes dentro dessa outra, né? Dessa outra rede, na verdade, é uma rede que se chama. Então, o X usa várias redes diferentes. Então, as operadoras estão com dificuldade de fazer esse bloqueio, né, Demore? Para as pessoas entenderem, assim, o Twitter está hospedado fora do Brasil, né? Então, fisicamente, a internet, em algum momento, ela vira físico, né? Então, ela vira servidor, hospedagem, aquela coisa toda. Que, aliás, é um grande debate mundial, porque isso cada vez mais consome uma quantidade colossal de energia que tem que ser gerada no mundo, né? Mas, fora esse debate, para ele entrar no Brasil, ele vem via cabos submarinos, cabos físicos. Chega no país, o Brasil é um dos hubs, né? Se não me engano, é o único hub da América Latina, talvez tenha mais um hub na Argentina, né? Chega por cabos submarinos, chega aqui e tal, e como se ele batesse uma portinha do Brasil e falar, tô entrando, eu sou o Twitter, o meu Internet Protocol, que é o IP, é 192.033. São, em geral, 9 números, né? 8 números, tem um endereço aí. Aí isso é reconhecido e você, digamos assim, é autorizado a entrar no Brasil, né? Então tem uma espécie de alfândega digital, né, para as pessoas sacarem. Então o Twitter precisa entrar no Brasil todo dia, os servidores não estão aqui. Aí eles agora mudaram para um outro serviço, é o que se tem comentado, né? A gente não tem certeza absoluta disso ainda, que é o Cloudflare, que é um serviço, como se fosse uma espécie de nuvem que ela fica sorteando IPs diferentes. Então, o Twitter agora entra no Brasil por vários IPs diferentes e isso é meio randômico, então fica mais difícil de você bloquear. Poderia fazer um bloqueio, Gabi, tecnicamente por um outro método, que é um bloqueio por DNS, que seria uma coisa mais efetiva. Isso não foi feito no Brasil, né? Então pode ser encarado como um drible aí. Vem numa esteira, a gente não falou muito na semana passada, só para lembrar as pessoas aqui, a Gabi pontuou isso rapidamente, isso é uma derrota moral para o ministro Alexandre de Moraes, tá? O Elon Musk está dando uma banana para o ministro e está falando, bicho, assim, do jeito que eu quiser, eu vou fazer, e dane-se, eu vou colocar aí no Brasil e pronto. É uma segunda derrota moral, essa pública. Agora,
a questão do desbloqueio das contas da Starlink, Gabi, passou meio em branco, só que até onde eu sei, eu já sabia, eu só não falei no ar aqui porque eu não tinha certeza, não tinha como provar, mas eu já sabia do desbloqueio das contas da Starlink, olha, uns 4, 5 dias antes de sair na imprensa, viu? E uma pessoa me falou, depois fui falar com uma outra pessoa, me falou, não, tem um acordo aí, porque o bloqueio das contas da Starlink incomodou muito a Faria Lima, muito mais que o bloqueio do Twitter. Porque ali você tem personalidades jurídicas diferentes, de empresas diferentes, assustou muita gente, Gabi. Imagina o pessoal das bets, de repente tem uma operação e o juiz vai lá e manda bloquear a conta de outras 1000 empresas. Então, ninguém quer mexer com isso no Brasil, entendeu? Quando você vai, se você for muito rico hoje no Brasil, vai incorporar um prédio em Balneário Camboriú, por exemplo, o velho da van, ele não vai incorporar no CPF dele e muito menos no CNPJ da van. Cria-se uma outra holding, um outro CNPJ, você se protege, né? Você cria uma incorporação só para aquele prédio. Se aquilo for a falência, a justiça que se vire para ir atrás do dinheiro daquele CNPJ. Quando o Alexandre pula a cerca e vai para cima de uma outra empresa, você assusta o velho da van, o cara da Riachuelo, os empresários golpistas, a Faria Lima, fica todo mundo em polvorosa. Os caras não estavam nem aí para Twitter. Botou a mão na Starlink, ficaram assustados. E aí teve uma pressão de bastidores muito grande em cima do Alexandre de Moraes. Então foi uma derrota silenciosa. O Alexandre desbloqueou as contas, meio na surdina, pegou 18 milhões de reais lá da Starlink para pagar as multas do Twitter, mas veja, não tem lógica, Gabi, porque o Twitter segue sendo multado todos os dias no Brasil. Ele segue perdendo acordos judiciais porque não aparece mais para se defender, ele segue perdendo processos, então as multas estão se acumulando ainda. Ora, por que é que foi liberado as contas da Starlink? Porque o Alexandre de Moraes acabou sendo pressionado e teve uma derrota silenciosa. Então, na semana passada, uma derrota silenciosa para o ministro e hoje o Elon Musk, né, como se diz na gíria, né, Gabi, você que é jovem, esfregando a cara no chapisco, né? Total. Perdeu o mané. E tem que ver agora como é que vai ser isso, né? Porque o Supremo até poderia intimar a Cloudflare, né? O Demori estava explicando aqui, a empresa que é dos Estados Unidos, mas não sei se tem representante legal no Brasil também, quer dizer, aí é um outro problema também. Olha lá, não tem representante legal no Brasil, ou seja, aí vira um outro problema também, né? Porque... Ele deu o drible da vaca. Deu o drible, exatamente. Não, e você jogou de um lado e pegou do outro. Você bloquear os IPs. Mas é muito difícil você bloquear os IPs da Cloudflare, porque, por exemplo, muitos serviços usam. Por exemplo, o nosso camarada do DCM, o Diário do Centro do Mundo, no ano passado o site foi hackeado. E eles decidiram, então, hoje, se você entrar muitas vezes no DCM, você vai ter um aviso lá para, né, marque as 5 ovelhas, marque os 3 ônibus, né, o que é bicicleta, aquelas coisas chatas, você fica meia hora fazendo. Aí você entra no DCM, né? E aí o DCM, por exemplo, usa o serviço do Cloudflare, ou né, não sei se ainda está no Cloudflare ou um serviço parecido. Então, se você bloquear IPs do Cloudflare em série, esses IPs eles são usados oportunamente por cada serviço em cada momento distinto. Então, se você bloquear, você vai derrubar, é uma treta, você vai derrubar assim, milhares de negócios pelo Brasil. Não é simples. Quando eu tinha blog, eu cheguei a usar também esse serviço. Ficava hospedado lá nos Estados Unidos. Pagava uma taxa, era um negócio assim, era seguro, mas, enfim, muita gente usa, milhares de pessoas usam. Né? Muito bem, então é muito, muito mais complexo do que parece, né? E aí, gente, o Musk, claro, né, não perdeu esse momento, né, ele não perdeu a deixa, ele postou no X o seguinte, vou pedir aqui para a nossa produção colocar na tela. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Um pouco Carluxo essa postagem. É mestre Yoda, né? Mas é esperto, né? Ele tá quase dizendo que, olha, é impossível você me deter, é impossível parar o X. E meio filosófica também, né? Uma coisa assim... misteriosa. Mas foi buscar um drible pirata ali e tá bancando a ousadia dele e esfregando na cara do Alexandre de Moraes. Inclusive, essa frase do Musk é uma adaptação de um escritor britânico também, de ficção científica, que é o Arthur C. Clarke, um conto do Clarke, né, que deu origem a um filme, um famosíssimo, clássico filme, 2001, Odisseia no Espaço. Então... aí ele já está remetendo para o universo dele, dos foguetes, da SpaceX lá, já está indo fazendo um jabá espacial em cima da cara do Xandão.
país. É isso aí, gente. Olha, o Chico, depois da extrema-direita ter roubado da gente Pulp Fiction, o Clube da Luta, eu não vou deixar roubar o filme do Kubrick, tá? Então o Elon Musk que vai catar coquinho em outro lugar. Vão levar o Arthur C. Clarke para a extrema-direita? É demais, né, cara? É isso. Não. Gente, também, lógico, a gente teve outras pessoas postando a respeito, né? Bolsonaro foi lá no X, postou, a Glaze Hoffman reagiu no Blue Sky, também postou, criticando, dizendo, olha, gente, vocês, Musk e Bolsonaro, ali, esse que a gente está mostrando na tela agora é o do Bolsonaro. O X foi banido por questionar decisões judiciais que exigiam não só a remoção pontual de postagens, mas a exclusão permanente de perfis. Isso é censura prévia, aquela coisa, né, de sempre. Prática vedada pela Constituição é uma grave violação dos direitos fundamentais. Daí, a presidente do PT, a Glaze Hoffman, reagiu, só que no Blue Sky. Ela disse, Musk e Bolsonaro reincidem no crime, desobedecem à justiça e seguem mentindo no X clandestino. Quanto mais transgridem a lei, mais claro fica que precisam ser punidos com rigor. E aí, gente, tem também até uma porta-voz do governo dos Estados Unidos, a Karine Jean-Pierre, falando sobre o bloqueio do X do Brasil. Ela respondeu uma pergunta de um jornalista da TV Globo, dizendo, acho que quando se trata de redes sociais, sempre fomos muito claros de que todos devem ter acesso às redes, é uma forma de liberdade de expressão. Bom, nada diferente a se esperar do governo dos Estados Unidos. Um velho papo da Casa Branca, sempre foi esse, sempre vai ser. É isso. Eles não vão, né, Gabi? Nesse caso, só rapidamente, claro. O governo está defendendo uma empresa americana, eles jamais vão parecido, né? Eles não estão defendendo a liberdade de expressão, eles estão defendendo o direito de uma empresa norte-americana vir granjear os seus dólares aqui no Brasil e levar para solo norte-americano, né? O Departamento de Estado coloca bilhões de dólares na mão do Elon Musk todos os anos. O Biden, no ano passado, se não me engano, no ano retrasado, ele fez um grande projeto de infraestrutura para modernizar os Estados Unidos e não sei o quê, projeto trilionário. Dessa grana, Gabi, 150, 160 bilhões de dólares investidos só na infraestrutura para a eletrificação de carros nos Estados Unidos, para colocar carregadores nas autoestradas, postos de carregagem rápida, trocagem de baterias. Isso beneficia diretamente a Tesla. Então, o governo dos Estados Unidos, para lá da bobajada de liberdade de expressão, blá, 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 é um mega de um negócio, né? Jamais que eles falariam nada diferente disso. Muito bem, Demore. Obrigada por hoje, querido. Sempre um prazer ter você com a gente. Valeu, beijão. Obrigado. Boa noite, querido. Falou, Rodrigo. Ó, cuidado do Twitter aí, Rodrigo. Liga aí, Magrão. Vai ter que apagar a postagem, igual certas pessoas. Apaga esse BO. Tem pessoas que apagam a postagem. Na semana que vem, né? o Rodrigo N2 direto da Papuda. Né? Não, aqui tem outros presídios bons em São Paulo. Tem outros bons em São Paulo. Tem Tremembé, né? Tem vários. São Paulo tem Tremembé. É o presídio das estrelas. Das estrelas. Ele tem que ir pro das Eu estrelas, exijo. né, gente? O que é isso? É isso. Exatamente. Valeu, Demore. Bora. Beijo, gente. querido. Gente, trazer notícia recém saída, eu ia dizer. Acabou de sair, diga, Não, eu ia Rodrigo. só dizer que daqui a pouco nós vamos falar de algo impressionante que aconteceu hoje, que foi esse ataque cibernético, mais um, no Líbano. Vocês vão ver as imagens, nós vamos debater aqui isso, o significado desse novo ataque. Ontem eles atacaram os pagers e hoje atacaram os walkie-talkies. O que é isso? Estão usando ainda? No Líbano estavam, né? Já vão atacar os fax. Os fax, vai ter ataque aos aparelhos de fax também. A mimeógrafo. Também. Pô, pelo amor de Deus. Mas antes disso tem notícia do Brasil, né, Gabi? Vamos trazer notícia do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom acabou de anunciar um aumento na taxa de juros, olha só. Em 0,25% ponto percentual, a Selic foi para 10,75%. Esse é o primeiro aumento de juros desde agosto de 2022 e o primeiro também deste mandato do presidente Lula. Então, essa subida está acontecendo no mesmo dia que o Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, anunciou um corte de 0,50 ponto. É isso mesmo, 0,50 pontos na taxa de juros. Meio, também conhecido como meio por cento. Também conhecido como 0,5%. Então, lá nos Estados Unidos desce e aqui sobe
Com Galípolo, com tudo, viu? Com Galípolo, com tudo. Que desastre, hein? Pois é, todo mundo votou na subida dos juros, pela informação que a gente tem. Cara, eu acho, isso é um desastre. E não sei o que estou dizendo, do Alckmin a diretores de federações de indústrias dos estados estão dizendo isso. Gente que quer produzir alguma coisa, quer fazer um parafuso, um pão, uma lata, nossas roupas. Quem quer produzir no Brasil está desesperado. Quem tem microempresa, quem vende alguma coisa no Brasil, quem tem sua esquina lá com algum movimento, com um pequeno restaurante, isso é um desastre. Isso é um desastre, cara. Na hora justificando como um risco de inflação, né? Obrigado aqui no Boletim Focus, que entrevista 4 gatos pingados na Faria Lima. Exatamente. Eles entrevistam os economistas, donos de banco, e os donos de banco dizem, precisa subir o juro, senão a inflação explode. Aí a profecia se cumpre, né? E aí vai lá o Banco Central, tá bom, então a gente sobe. Hoje vai ser, a partir de agora, pode ver em todos os portais, Jornal Nacional, vai ser aquela alegria. Hoje tem festa. Tem festa. Hoje tem festa na Casa Grande. Hoje estoura balões, porque o cara consegue reverter, consegue aumentar, vai entregar alto, talvez ele consiga mais meio pontinho daqui para dezembro, e entrega numa condição que mesmo que o Galípolo seja ali politicamente mais acossado pelo Lula para baixar, já perdeu esse um ponto. É um ponto que se perde em construção do Brasil, em reconstrução do Brasil. É isso. Ganham os rentistas, quem tem dinheiro aplicado. Ganha a turma da ciranda, a turma da jogatina. É por aí. É por aí, gente. A gente tem atualização também sobre um caso grave, aquele do Walk Talk, né? A gente falou ontem sobre os ataques dos pagers, né? A gente volta a falar do Líbano agora, desses ataques contra aparelhos de comunicação utilizados pelo Hezbollah. Eles deixaram de usar celular por conta de determinação da liderança do Hezbollah. E hoje aconteceu mais uma série de explosões, gente. Dessa vez em walkie-talkies. Ontem a gente falava dos pagers, né? Dos bips. 20 pessoas morreram e 450 pessoas ficaram feridas. Você está vendo aí as imagens na sua tela dos dispositivos, né, que explodiram. Ontem foram 12 mortos, né? Então, a gente teve um número razoável hoje também. Muita gente ontem ficou ferida, quase 3 mil feridos, mais do que hoje, mas hoje a gente teve uma quantidade maior de mortos. Depois, justamente, a gente teve primeiro o caso dos bips e agora os dos walkie-talkies, que são utilizados. Eles explodiram ontem de forma simultânea, né? E ontem o Hezbollah também acusou os israelenses. Só que Israel, claro, desde que aconteceu, não se pronunciou a respeito disso. A gente vai trazer Elô Vilela para conversar com a gente aqui a respeito disso e outros assuntos também. Elô já está aqui na tela com a gente. Boa noite, Elô. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, rapazes. Pois é, olha só que coisa, né? Eu estava lendo uma análise de um especialista da Universidade de Bradford, Paul Rogers. Ele está dizendo o seguinte, que essa movimentação toda de Israel atacando o Hezbollah e agora anunciando que vai levar tropas, né? Uma divisão inteira que está em Gaza, deixou Khan Yunis e está indo para a fronteira norte, a fronteira de Israel com o Líbano, que essa movimentação toda e essa confusão toda está sendo feita para tirar a atenção do fato de que Israel não consegue vencer a guerra em Gaza. Ou seja, para Israel vencer a guerra em Gaza era eliminar o Hamas de uma vez por todas, e eles não conseguem fazer isso. Então, essa manobra toda contra o Hezbollah seria uma distração. Eu não sei se ele tem razão, mas o problema é que essa situação toda está criando uma tensão enorme, o medo de que essa guerra, né, se exploda agora com o Líbano, trazendo ainda mais tensão para uma região que já é para lá de tumultuada, de tensa. Nesse atentado de ontem, nessas explosões de ontem, o embaixador iraniano ficou ferido e agora o Irã está prometendo retaliação. Então, a Casa Branca entrou hoje dizendo que está fazendo muita diplomacia para evitar uma guerra de verdade, né, com toda a força nessa região. Enfim,
Então, instala-se mais um foco de caos nessa região. O Ilô, o que é impressionante, né? Eu estava vendo aqui, tem a nota da Associated Press, afirmando que também sistemas de energia solar em Beirute explodiram. Coisa impressionante. Então, os israelenses teriam a capacidade de explodir sistema que alimenta energia solar de casas em Beirute. Vamos relembrar, então. A Gabi já contou aqui, mas primeiro foram os pagers, né? Aqueles bips antigos que foram ontem. Hoje, walk-talks. E quando eles explodem os walk-talks, que são aqueles... Muita gente nem sabe mais o que é walk-talk, né? Mas ainda tem gente que usa walk-talk, né? Olha lá, é o que está na tela agora. Então, quando explodiram os walk-talks, alguns foram detonados durante funerais das vítimas que tinham sofrido nas explosões dos pagers. Então, foi algo assim, em sequência, é o que conta aqui a notícia da Associated Press, gerando também reação da ONU, né, Gabi? Posso já trazer aqui? Amanhã, né? Não é essa história? Isso, o Conselho de Segurança convocou para amanhã uma reunião de emergência para discutir esses ataques. O secretário-geral Antônio Guterres condenou o uso de objetos civis como armas de guerra. Vai se condenar e Israel vai continuar fazendo. Elô, mas era só informações que eu queria trazer para complementar essa sua primeira fala. Você falou dessa análise do jornalista que diz, olha, pode ser uma tentativa de distrair, entre aspas, que é distrair matando um monte de gente, né? Mas de distrair porque não estão conseguindo terminar o serviço lá em Gaza. Tá ficando pela metade em Gaza, né? E o governo de Israel, mas aí, além dos ataques cibernéticos, está movendo tropa de verdade em direção ao Líbano, não é isso, Gabi? Exatamente. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque eles estão movendo essas tropas lá para o norte do país, na fronteira com o Líbano. E aí o Ministério da Defesa disse que está iniciando o que ele chamou de uma nova fase da guerra. Então, ele está dando indícios de que ele vai partir para o combate contra o Hezbollah agora. Que fica no sul do Líbano. Fica no sul do Líbano, exatamente. Talvez fosse importante a Ilô explicar para a gente, se é uma fase nova da guerra, Israel tem capacidade de enfrentar as duas ao mesmo tempo? O Hezbollah ao norte, né, ou seja, no sul do Líbano, e Gaza mais ao sul de Israel, né? São duas frentes de batalha ao mesmo tempo. Elô? Eles movimentaram para lá uma divisão inteira que tem entre 10 e 20 mil soldados, né? Tiraram lá do sul de Gaza. Então, é muita gente. E já foi encontrar lá com o Comando Norte. Se Israel tem condição ou não, né, a gente só vai saber se ele realmente declarar uma guerra. Se ele tem essa intenção ou se isso é uma guerra psicológica, como muita gente está dizendo, também a gente não sabe. Mas eu acho que o ponto principal é que isso traz para Israel, reforça a imagem que Israel está construindo nos últimos meses, quase um ano, de um Estado que promove o terrorismo, que promove ações violentas, desumanas. Eu estava conversando hoje com o presidente da Federação Árabe Palestina aí do Brasil, aqui do Brasil, o Alid, e ele estava falando isso. O regime do apartheid só foi cercado e caiu quando as pessoas começaram a ver a crueldade que ele promovia. E ele acredita que isso está começando a acontecer agora com Israel. E se Israel está achando que promovendo esses ataques no Líbano e talvez, quem sabe, começando uma guerra com o Líbano, ele vai conseguir avançar e vai conseguir mais espaço, talvez ele esteja cavando o próprio buraco, porque só vai reforçar essa imagem que já se construiu no mundo e que está sendo cada vez mais a imagem dominante que o mundo tem de Israel. Basta ver o que aconteceu hoje na ONU, né? Exato. Exatamente. A gente também traz essa informação sobre a ONU, o que é uma novidade, né, também. A gente tem acompanhado a ONU, Elô, nos últimos tempos, né? O Conselho de Segurança da ONU se pronunciando mais ou menos como uma nota de repúdio, não tem tido um efeito prático em relação a Israel desde que tudo começou na faixa de Gaza. Agora a gente vai ter essa reunião de emergência sobre essas explosões, mas de fato a gente tem que ver como é que isso vai se refletir de fato para impedir talvez esse avanço, né? De transformar a guerra em algo ainda maior, né, Chico? Olha,
Agora, teve uma decisão mais importante na ONU hoje, né? Teve a votação de uma proposta palestina. Exato. Que passou com 124 votos. Foi isso, né? Dizendo que Israel Geral, tem que sair, desocupar os territórios, tirar os assentamentos no prazo de 1 ano. Claro que a ONU não tem força de lei, não pode obrigar Israel a cumprir, mas está aí o resultado. 124 países aprovaram essa proposta, só 14 votaram contra, são os usual suspects, né? Estados Unidos, Israel propriamente, né, Chico? Argentina, né, Elo? Argentina, da nossa vizinho. Hungria votou com Israel. Hungria, a turminha bacana, né? Agora, você vê que vários países da Europa ficaram ali na abstenção. A França não, a França votou a favor dessa medida, mas a Alemanha ficou em cima do muro, Suíça, Suécia, Polônia... O Brasil votou a favor também. O Brasil votou a favor, obviamente. O Brasil fala de genocídio, o Brasil diz que o que está acontecendo em Gaza é genocídio, né? Então, assim, acho que foi uma medida, foi uma votação muito importante, que não tem poder de lei, mas que isola Israel ainda mais e diz que os países devem se preparar para suspender qualquer tipo de compra de produto que venha de assentamentos israelenses nos territórios palestinos. Ou seja, já vai começando a falar da necessidade de tomar medidas econômicas que forcem Israel a acabar com essa ocupação nos territórios palestinos. Eu acho que é um passo importante na construção dessa imagem no mundo. Tem peso político, né, Lu? Tudo bem, não tem uma garantia de que isso vai ser cumprido, mas é isso, tem um peso político, isola ainda mais Israel. E a gente vai ter justamente antes da Assembleia Geral da ONU isso acontecendo, então é bastante importante. O Benjamin Netanyahu também vai discursar em Nova York no dia 26 de setembro, o mesmo dia em que o presidente palestino Mahmoud Abbas. Então, tudo isso está acontecendo num momento político importante. Lógico que os Estados Unidos, né, votaram, como disse Elô, votaram contra essa proposta ali na ONU. Então, a gente teve 124 países, só para reforçar, votando a favor, 43 se abstiveram e 12 países, além de Israel e Estados Unidos, como já se esperava, votaram contra essa proposta. Mas é uma vitória importante, né, para a gente ter vai ser um climão na ONU semana que vem. Imagina o climão na ONU, quando chegar o Netanyahu, né, para discursar. Vai ser uma torta de climão. Espero que muita gente deixe a Assembleia na hora que ele começar a falar. É isso, Elô. Agora a gente queria trazer também uma outra reunião, não falando da reunião da Assembleia Geral da ONU, mas a gente teve uma reunião aqui no Brasil que foi muito importante. A gente mostrou ao vivo ontem imagens de uma reunião no governo federal com os 3 poderes falando sobre emergência climática, falando das fumaças, das queimadas, né, dos incêndios. O presidente Lula disse que não estava para brincadeira, esse foi o termo que ele usou, e anunciou um crédito extraordinário de 514 milhões de reais para um programa de combate às queimadas. Então, ele, apesar de ter anunciado esse valor, né, que é um valor importante, ele reconheceu que o país não estava parado para lidar com incêndios criminosos. A Elô ela também acompanhou a história, né? Ela vai contar para a gente o que ela soube a respeito disso. Elô, agora, não é exatamente uma novidade também os incêndios criminosos acontecendo nessa época do ano, né? Assim, não é. Os climatólogos falam sempre a respeito disso. Mas nessa proporção e a maneira como eles aparentam terem sido coordenados foi realmente algo novo. O presidente Lula fez essa reunião ontem, ele juntou todos os poderes da República, né? Então, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Então, tinha ministros, presidente da Câmara e do Senado, Supremo, AGU, TCU, tinha todo mundo lá. E eu achei muito interessante que ele começou a reunião
com, assim, digamos, uma aula de um dos maiores cientistas de clima que existe no mundo, que é um brasileiro, Paulo Artacho, e que explicou para quem estava ali o que a gente está enfrentando, né? O perigo que é, como que a Amazônia queimando solta muito mais dióxido de carbono no ar do que ela é capaz de absorver, enfim. Então ele fez toda uma explicação para quem ainda não entende o que a gente está enfrentando, entender e a reunião já começar no tom do perigo que a gente enfrenta, cientificamente falando. Eu achei isso muito interessante. E aí cada ministro, né, falou como pode colaborar, o que pode ser feito e tal. E eu achei muito infeliz as falas dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, porque deixaram muito claro que se a gente depender do Senado e da Câmara para adotar leis mais rígidas, penas mais sérias para quem faz esse tipo de incêndio criminoso, a gente não vai poder contar com eles, né? Eles falaram que parece que tem crime aí sim, mas o Pacheco falou que a gente não pode ter um voluntarismo legal numa hora dessa, dizendo que a gente não pode ir lá exagerar e criar novas regras e novas leis que realmente vão punir essas pessoas de maneira mais severa, indo totalmente para uma linha contrária do que o governo vem falando e do que a ministra Marina Silva falou. Ela chamou de terrorismo climático, esses incêndios criminosos. Então, assim, se a gente precisar contar com o Congresso, eu acho que a gente não vai poder contar muito, não. Porém, o presidente Lula está trabalhando, fez um discurso dizendo que vai conversar com a bancada ruralista, porque não é possível que empresários do agro que sejam sérios... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele destacou também, no ano que vem aí novidade na maneira como a União Europeia lida com as compras feitas do mundo inteiro. Se o produto vier de área desmatada, ela não compra. Então, são recados que o presidente Lula deu e que ele disse que vai conversar com a bancada ruralista para ver quem é sério e quem não é, ou seja, ver se é possível rachar um pouco essa bancada tão coesa e trazer para o lado da realidade, da ciência, da seriedade, né? Quem pode... Esse é o professor que fez a explicação, o especialista. Mas para ver quem é que pode vir para o lado da racionalidade e entender que o que está afetando hoje o mundo inteiro, que é a questão climática, vai afetar, se é só assim que eles entendem, diretamente o bolso deles também, se ainda não entenderam. Então, assim, foram vários recados nessa reunião, mas eu te confesso que eu fiquei bastante desanimada com o que eu ouvi do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Elo, e o que você ouviu da ministra da Saúde, hein, Anísia? Você conversou com ela, né? Fazendo, inclusive, questionamentos que a gente levantou aqui, né, Chico, Gabi, todas e todos que nos acompanham. A comunicação do governo, parece assim um jargão, a comunicação do governo, mas não é. Nesse caso, a gente estava dizendo, a comunicação é informar as pessoas. O que faz quando o ar está muito pesado, né? A gente tem imagens da ministra da Saúde também, para a Elo poder comentar na sequência como é que foi a conversa com a ministra da Saúde, mas ela falou sobre os cuidados com a saúde em meio às queimadas. Vamos assistir esse vídeo sobre a fala dela? Temos várias recomendações que estão disponíveis nas ações do Ministério da Saúde na página, mas nós temos que reforçar essa comunicação. Não tenho dúvida disso, falava sobre isso com o ministro Pimenta, com o próprio presidente Lula, não é? Porque a sensação de fim de mundo, como uma jornalista me colocou, muitas vezes ela cria, não é, também uma grande angústia nas pessoas. Então, há também um fator psicológico nesse momento. Tá aí a fala da ministra da Saúde. Isso foi uma entrevista para um grupo de jornalistas hoje no Palácio do Planalto a respeito do programa de prevenção da dengue para a próxima temporada da doença. Mas, no final, eu fiz essa pergunta porque tem sido recorrente a gente reclamar aqui no ICL da falta de orientação do governo para a situação da fumaça que a gente enfrentou, vocês enfrentaram aqui, aí a gente enfrentou aqui, na Amazônia 10 vezes pior. E ela, no final, ela admitiu que realmente faltou
essa informação chegar para a grande população. Que existem informações lá no site do Ministério, o que vamos combinar, não adianta nada ter informação no site do Ministério, mas que essas informações de como que você se cuida, se você fecha a casa toda, umidifica, bota a toalha molhada, são orientações até bastante simples, porque não é como o caso de epidemias da dengue ou da Covid, que você tem medidas científicas que você tem que tomar e uso de máscara. Não é igual, né? E cada região tem suas características, mas faltou, e ela acabou admitindo que faltou essa informação chegar para o grande público. Elô, obrigada por hoje, a gente vai se falando sobre todas essas novidades, porque agora veio o anúncio, a gente vai ver na prática, na implementação dessas medidas todas e também da autoridade climática, né? Que agora vai começar a ser colocada na prática. Mas demora, né? A autoridade climática até criar, até isso se estabelecer, ter capacidade de articulação. É algo demorado, né? Poderia ter sido feito no começo do governo. Né? A gente precisa de forma urgente. Largado já com isso. Né? Tinha que ter começado o governo se tivesse precisa funcionando. investigar, né, gente? Existe muito crime sendo cometido, né? Eu recebi umas imagens de satélite do laboratório Lápis, que analisou o que aconteceu no Distrito Federal, e eles mostram que vários focos de incêndio, são essas imagens, vários focos de incêndio começaram ao mesmo tempo em diferentes pontos. Isso não foi a natureza, isso exige uma coordenação. Então, ainda tem todo esse lado criminal que precisa ser investigado a sério. É isso, Elô. Obrigada. Valeu, querida. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Estamos chegando aqui aos nossos finalmente, né? A gente estava aqui falando a respeito de todas essas medidas, são importantíssimas também. E a gente vai falar, claro, o Rodrigo já adiantou também no início do programa, o lançamento da nova série documental aqui do ICL, que é a Betts, o Jogo Sujo, que ninguém comenta. Vai ser amanhã, hoje é quarta-feira, então amanhã, quinta, 8 horas da noite, a gente vai ter a transmissão do primeiro episódio ao vivo, online, gratuito, e dá para fazer a inscrição ainda. Então você acesse cln2.com.br para poder ter acesso a tudo isso. Como disse o Rodrigo, é um momento muito... Estão falando sobre Betts em todos os lugares, o tempo todo. Muitas reportagens a respeito disso. E a nossa equipe aqui no ICL, a nossa equipe de jornalismo, fazendo uma investigação sobre tudo que está por trás dessas plataformas, casos de corrupção, famílias, enfim, invulnerabilidade. Conversei hoje também no Em Detalhes a respeito disso com um psiquiatra para trazer quais são as consequências para a saúde mental, quais são os grupos de risco, se uma pessoa, enfim, tem algum grupo de pessoas que está mais vulnerável a ser, né, afetando essas pessoas por conta de já ter alguma predisposição, por exemplo, genética ou na família. Então, tudo isso você pode conferir no programa de hoje de manhã. E a gente vai lançar amanhã o nosso documentário com todas essas informações, toda essa investigação. E a gente tem um trailer aqui para já trazer um gostinho para você. Vamos ver. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre ganha. Sempre.
Você assistiu e ouviu aí já algumas vozes, né? Do Eduardo Moreira, Roberta Garcia, do Juca Kfouri, Ronaldo Couto, a Mili Lacombe também estava falando sobre o pai dela, que era viciado em corrida de cavalos. Então, tudo isso você acompanha amanhã. Faz a sua inscrição em icln2.com.br. Lembrando, a gente está também com a nossa Robertinha Garcia concorrendo no prêmio Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. Então, a gente pode fazer a votação na Roberta até sexta-feira. É a segunda edição desse prêmio, que já começou faz algum tempo. Então, você acessa cl.com.br/Roberta para ser encaminhado para o site da votação e dá para fazer essa votação até sexta. Então, ainda tá. Eu já votei. Recomendo o voto agora mesmo. É isso aí. Sentar o dedo. Sentar o dedo, sem dó nem piedade. Vamos votar. Temos agora a provocação histórica com Lindener Pareto, nosso querido coordenador aqui, historiador, com a Márcia Tiburi, gente. Marçal gosta de apanhar patriarcado e violência nas eleições brasileiras. Então, tá quentíssimo o programa. Cima da bucha. Que vai começar a partir de agora. Então, é só permanecer aqui no link para acompanhar o Provocação Histórica ao vivaço. Ao vivo. É isso. Valeu, gente. Valeu. Rodrigo, Chico Sá, Rodrigo Viana e eu estaremos de volta amanhã. E, claro, a nossa programação no ICL a partir das 7 horas da manhã. Tchau, amanhã, pessoal. isso aí. Fala, turma, é amanhã que a gente vai lançar a nossa série documental Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Ninguém pode perder. É uma série documental que traz denúncias que vão abalar a estrutura desse mercado. Uma doença que tomou conta do país e só o ICL tem coragem de enfrentar. Se você já se inscreveu, fica atento, que amanhã você vai receber um e-mail com o link para poder assistir. Se você não se inscreveu ainda, é agora a hora, é de graça poder assistir. Clica no link aqui embaixo para você poder assistir e se inscrever. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Um abraço e até amanhã.